Saudamos cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez estou feliz, alegre por poder estar estudando a Bíblia junto com vocês. A palavra de Deus, ela tem que ser examinada, porque é nela que nós cuidamos ter a vida eterna. Foi o próprio Jesus que disse isto. Está escrito lá em João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, e deveremos fazer isso todos os dias. A palavra de Deus, ela deve ser para nós o alimento diário da nossa vida espiritual. Sem ela, nós não conseguiremos vencer as lutas, as dificuldades, as provações que nos sobrevêm a cada dia. Jesus, ele foi vencedor porque ele tinha comunhão constante com o Pai através da Bíblia e através da oração. E ele é o maior exemplo para nós, que nós possamos tirar tempo cada dia para estudarmos a Bíblia, para orarmos e termos comunhão com Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado porque nos dás mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque nos dás mais um dia de vida, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, que Teu Espírito Santo esteja nos guiando no caminho da verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua Palavra e a praticarmos em nossa vida. Abençoe cada um dos nossos amigos e irmãos que nos pedem orações. Tu conheces cada problema. Dê a cada um a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esta semana estamos fazendo o estudo de número 3 de como nos preparar para nos encontrarmos com Jesus. O estudo que estamos fazendo esta semana vem nos mostrando Jesus no livro do Apocalipse. E como eu disse ontem, muitas pessoas, quando ouvem falar de Apocalipse, têm pavor, têm medo, porque só pensam em catástrofe, em destruição, em epidemias, guerras. É claro que essas coisas acontecem, mas o livro apresenta Jesus como personagem central. Jesus Cristo é a revelação que nos foi dada através do Apocalipse e do profeta João, que escreveu este livro, nos advertindo das coisas que estarão acontecendo nos últimos dias da história deste mundo. O livro do Apocalipse, ele é histórico e também ele é escatológico. Histórico porque apresenta o que já aconteceu no passado e escatológico porque nos apresenta o que vai acontecer, o que está diante de nós nos últimos dias. Portanto, amigos e irmãos, deveremos estudar com oração e, se necessário for, até com jejum, para que possamos entender as profecias que estão aqui no livro do Apocalipse. E ontem eu disse para vocês, se pudessem, lessem 1 Coríntios 10, de 1 a 11, porque são muitos versículos e o tempo não permite que leiamos todos. Mas eu só quero lembrar a vocês, 1 Coríntios 10, verso 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui o apóstolo Paulo começa a nos lembrar de que os nossos pais, os nossos antepassados, aqueles que foram chamados por Deus há séculos atrás, eles estiveram todos sob a mesma nuvem. Foi quando Deus os guiou do Egito para Canaã terrestre. Aquela nuvem os protegia durante o dia do sol escaldante do deserto. E à noite aquela nuvem servia de calor para aquecê-los no deserto, porque de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então aquela nuvem esteve protegendo. E a partir do verso 2 ele começa a relatar o que aconteceu com eles no deserto. Leia 1 Coríntios 10, de 1 a 11. E no verso 11 o apóstolo Paulo diz assim: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, é para que nós saibamos que assim como Deus protegeu o seu povo no passado, Ele também nos protegerá hoje. Deus, amigos e irmãos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança no nosso Deus. Nosso Deus, ele é eterno. Nosso Deus é um Deus fiel. Nosso Deus é um Deus justo. E Ele então, Ele nos apresenta aqui no livro do Apocalipse Jesus como nosso maior amigo, como aquele que está ao nosso lado a cada momento. Nós não deveremos temer,
Assim como Deus protegeu o seu povo no passado, mesmo aqueles que passaram pela morte devido à sua fé, mas Deus estava com eles. E assim também nós temos que ter a certeza, a confiança de que se nós passarmos pela morte por causa da nossa fé, nós deveremos permanecer fiéis, porque Deus ele está conosco e o galardão nos está garantido. Em Apocalipse 1, verso 5, nós lemos: "E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra." Aqui o Apocalipse vem nos apresentando Jesus como o primogênito dos mortos. Não é que ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Muitos morreram antes de Jesus, alguns ressuscitaram antes de Jesus, o próprio Lázaro que Jesus ressuscitou. Mas é o primogênito aqui na questão de preeminência, de ser o principal que morreu e ressuscitou. Jesus é que nos garante a vida através da sua morte e sua ressurreição. Ele nos garante também a vida eterna. Então Jesus é o primogênito dos mortos. Em Apocalipse 1, verso 18, nós lemos aqui: "E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." O inferno aqui é sepultura, tá? O Hades. Então, Jesus é o que vive. Ele foi morto, mas ele vive e reina para todo sempre. Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, como eu disse ontem para vocês. Deus, ele quer nos ter junto a ele. Deus, ele quer nos salvar, por isso ele enviou Jesus. Apocalipse 5 e no verso 8, vejam aqui uma outra representação de Jesus no Apocalipse. "E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos." O Cordeiro de Deus. João Batista, quando apresentou Jesus para aqueles que estavam no deserto, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1, 29. E também, João capítulo 1, a partir do verso 1, diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." E este Verbo é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vejam que eles estão aqui com incensos em taças de ouro, que são as orações dos santos. As nossas orações, amigos e irmãos, não são em vão. Elas são apresentadas diante de Deus todos os dias, como diz aqui em Apocalipse 5, verso 8. As orações dos santos. Santos quer dizer aqueles que são separados, aqueles que estão buscando viver uma vida com Deus. As suas orações são apresentadas a cada dia diante do trono de Deus. Apocalipse 19, de 11 a 15, são muitos versos, mas diz assim: "Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus." Então, aqui está, Jesus com um manto tinto, manchado de sangue, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Apocalipse 21 e no verso 6, ainda diz aqui a palavra de Deus: "Quanto, porém, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida." Então Jesus, ele é o princípio e o fim. Jesus, ele é tudo. Sem ele nós não somos nada. Nós precisamos confiar inteiramente nele para podermos um dia estar com ele nos céus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.